Olá, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube, professor Nilmar de Aquino, para nesta aula nós comentarmos a prova discursiva do último concurso de técnico judiciário TJ Pernambuco, que ocorreu nesse último domingo, né? A prova versava um tema de processo civil que muita gente reclamou, alegando que a prova estava muito mais difícil do que o nível do concurso exigia, já que o cargo era apenas de nível médio. Em primeiro lugar, pessoal, pode tirar isso da cabeça, né? Os tribunais não vão pagar um alto salário numa excelente carreira, precisando de um conhecimento técnico especializado na área do direito, a um candidato que apenas se depare na prova do concurso com um conhecimento rasteiro, um conhecimento básico das matérias jurídicas. Não, a dificuldade é cada vez maior, a nota de corte só aumenta, então você tem que pôr na sua cabeça que o cargo é excelente, a remuneração é ótima, mas a carreira nem se fala, mas você tem que pagar o preço. E pagar o preço, meu amigo, é ter a consciência que precisa ter uma preparação de excelência, principalmente naquelas matérias jurídicas que mais se destacam. E eu morro dizendo para você aqui que é processo civil e processo penal. Quero saber quando é que vocês vão entender isso, que processo civil e processo penal realmente são as duas matérias mais importantes da área jurídica para concurso de tribunal. Afinal de contas, você vai trabalhar numa vara civil, vai precisar utilizar cotidianamente o rito, o procedimento previsto no CPC, ou numa vara criminal, ou então num juízo único, que acumula esses dois tipos de procedimentos, tá? Tanto o civil quanto o criminal. Então, não tem mais conversa, não tem mais desculpa, tem que se preparar e se preparar com excelência, tá? Não deu outra, como eu sempre digo, numa prova discursiva num cargo desse, de analista, técnico, oficial de justiça, vai cair realmente um tema, ou a tendência é que caia um tema que esteja diretamente ligado às funções daquele cargo. E processo civil e processo penal sempre é a bola da vez. Desta feita, lá no TJ Pernambuco, caiu processo civil. A questão não tinha uma dificuldade muito grande. Talvez o único senão aqui, para um cargo de nível médio, aí tudo bem, é você ter o conhecimento da atuação dos procuradores, né, do ente estatal, do poder público em juízo. Talvez ali seja o conhecimento mais rebuscado. Mas no mais, como vocês vão ver a partir desse nosso comentário, nós temos os temas iniciais do nosso curso. Então, quem tem os nossos cursos de processo civil naquela parte inicial, vai saber, com certeza, todos os comentários que eu vou fazer a partir desse momento. Se você está chegando aqui, já é nosso aluno do projeto Oráculos Concurso, já deixa o teu like, nós estamos com like, pessoal, compartilhamento, hypar nos últimos vídeos, muito baixo, ajuda o nosso canal aí a sempre estar trazendo novidade para vocês, deixa aí o teu like, se possível o teu hypar, compartilha com teus amigos que também estão nessa jornada de preparação para concurso público, tá? Principalmente na seara de tribunais. Vamos lá, então tá aí, ó, a nossa prova discursiva, tá? Agradecendo logo as nossas alunas que enviaram, né, para a gente essa prova. Na banca exige, lá no site da banca, da IBFC, exige senha e também CPF. Então, duas alunas nossas queridas aí enviaram para a gente a prova. Vamos lá. A discursiva, pessoal, em resumo, dizia o seguinte: uma pessoa jurídica de direito privado, chamada Bom Sucesso S.A., que atua no ramo alimentício, foi multada, tá? Foi multada por órgão público estadual, com fundamento na alegação de descumprimento de determinados itens da legislação sanitária local. Inconformada com a multa administrativa, quem entende eivado de diversas nulidades, apresentou uma defesa administrativa. Veja, nós estamos no campo ainda da seara administrativa, né? No campo administrativo, ali junto ao próprio ente estatal. O órgão administrativo competente para apreciação desse requerimento
não acolheu a argumentação apresentada e manteve o quê? Manteve a multa. Então, foi indeferido o pedido na seara administrativa. O que é que fez, então, a pessoa jurídica de direito privado? Vamos lá. Com essa decisão administrativa, ou contra esta decisão, a Bom Sucesso, a pessoa jurídica de direito privado, ajuizou ação anulatória. Então, ela ajuizou a ação anulatória de ato administrativo, reiterando sua argumentação sobre a constatação de diversas irregularidades na aplicação da multa. Então, ela alegou que a multa era ilegal, né? Na inicial, houve pedido para a realização de audiência de tentativa de conciliação com a parte ré. E aqui, a partir desse momento, você tem que lembrar, ora, a audiência de conciliação ou mediação, audiência preliminar, presta atenção, sempre será marcada pelo juiz se o direito admitir autocomposição. Se o direito está sendo discutido no processo, não admitir autocomposição, não haverá audiência preliminar, não haverá audiência de conciliação ou mediação. Agora, se de fato o direito admite autocomposição, o juiz vai marcar a audiência e ambas as partes, autor e réu, são obrigadas a comparecer. Veja que o juiz só vai desmarcar a audiência que ele anteriormente marcou se ambas as partes, autor e réu, manifestarem sua vontade de cancelar essa audiência no momento oportuno. O momento oportuno para o autor é na petição inicial e no réu, através de uma petição simples apresentada até 10 dias antes da data da audiência. Presta atenção que para o juiz cancelar a audiência anteriormente marcada, ambas as partes têm que ter manifestação expressa nesse sentido. O autor aqui, como a questão já está dizendo, diz que queria a audiência. Então, note, se o autor queria a audiência e se o direito admitisse a autocomposição, o comparecimento do réu seria obrigatório. Se o réu falta, que é o ente estatal, ele seria multado, né? Haveria aqui um ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de até 2% sobre o proveito econômico ou o valor da causa, tá? Esta é a regra para a audiência. Vamos continuar e ler o que é que diz a questão. Vamos lá. Todavia, a audiência de conciliação não ocorreu. Ele está dizendo aqui que a audiência não ocorreu. E não ocorreu por quê? Em virtude de manifestação fazendária, então a Fazenda Pública disse que naquele tema específico não haveria orientação administrativa ou respaldo jurídico autorizado, no caso concreto, a solução consensual do conflito com o administrado. Aqui, pessoal, é o tema específico que eu disse, que a questão tem uma sofisticação que exigia do conhecimento, ou exigia do candidato um conhecimento mais específico, né, sobre a atuação da Fazenda Pública em juízo. Veja, de fato, com o CPC de 2015, como regra geral, o ente estatal, em tese, ele tem que participar da audiência como qualquer outra pessoa natural ou jurídica, tá? Repito, em tese. Se o direito material discutido admite autocomposição, tem que comparecer sob pena de responder por ato atentatório à dignidade da justiça. Presta atenção nisso. Todavia, a especificidade em relação ao ente público é que ele só pode compor, ele só pode transigir, ele só pode participar de uma conciliação ou de uma mediação se houver autorização legislativa para tanto. Na ausência de autorização legislativa, de norma legal permitindo a autocomposição, será impossível a autocomposição. Cuidado, já houve uma evolução muito grande em relação a esse tema para a Fazenda Pública em juízo. Antigamente, acreditava-se que o ente público não poderia participar de audiência de conciliação ou de mediação. Não poderia realizar autocomposição. Por quê? Porque o direito material defendido pela Fazenda Pública é indisponível. Cuidado, a indisponibilidade do direito material discutido não resulta em vedação à autocomposição. Essa fase já foi superada no estudo do processo civil atual.
Todavia, se houver ausência de autorização legal, realmente o procurador não pode conciliar, não pode mediar, não pode realizar autocomposição em nome da pessoa jurídica de direito público, do ente estatal. Não pode, tá? Então, observe que tem aqui uma justificativa plausível, legal, é uma justificação de fato, porque o procurador não iria participar da audiência. Vamos lá, vamos continuar. Diante desta situação, a parte autora requereu a condenação da fazenda por litigância de má-fé. Então, note que, como a fazenda pública faltou, então o autor requereu que ele fosse condenado por litigância de má-fé, alegando que aquela conduta de recusa à realização da audiência configura resistência injustificada ao andamento do processo, tá? Pois o órgão público não se pautou pela boa-fé, tampouco teve a atitude cooperativa necessária à adequada solução do litígio. Ora, pessoal, veja, cuidado. Aqui a questão já começa a fazer a primeira confusão, tá? Veja, realmente, como eu lhes disse, tudo aqui analisando o enunciado em tese, nós temos, presta atenção, em tese, um ato atentatório à dignidade da justiça, que é a parte faltar de forma injustificada a audiência de conciliação ou de mediação, tá? Essa é a análise em tese. No caso concreto, a empresa justificou, e essa justificação, ou esta justificativa, para ser mais preciso, ela ela tem ressonância, sim, nos tribunais superiores. STJ e STF entendem que essa atitude é correta. Ora, meus caros, se é assim, não houve aqui nenhuma litigância de má-fé, tá? Não houve litigância de má-fé. Até porque a litigância de má-fé está lá prevista no artigo 80, tá? E realmente significa, uma das hipóteses é opor injustificadamente, né, aquele procedimento protelatório, que é tipo do réu que quer atrasar o julgamento do feito. Então, veja, e dizer que ela opôs uma resistência injustificada ao andamento do processo, porque ela faltou à audiência, né? No caso concreto, porque alegou que não havia autorização legal para tanto, não é uma conduta de quem quer atrasar indevidamente o julgamento do feito. Então, observe que mesmo se fosse o caso de haver uma ausência injustificada, era ato atentatório à dignidade da justiça e não litigância de má-fé. De um lado e de outro, você não vê aqui conduta do ente estatal como litigante de má-fé. Então, vamos lá, continuar. Com base no caso concreto, acima e nos seus conhecimentos, redige um texto dissertativo argumentativo abordando os seguintes questionamentos. Primeiro, é possível afirmar que está configurado o interesse processual para ajuizamento da referida ação anulatória? Essa aqui é a primeira pergunta que você tinha que ser capaz de responder. Ora, meus alunos aqui nos cursos de processo civil sabem que na parte lá de introdução, né, do processo, que muita gente pula, né, tem os princípios, um princípio aqui fundamental que você tinha que abordar. Lembrando, quando você vai fazer uma prova dissertativa, às vezes, na essência, 2, 3 candidatos escreveram mais ou menos a mesma coisa, mas as notas saem diferentes. Por quê? Qual é a razão disso? Quando você está comentando a prova com seu amigo lá depois, não, ele escreveu basicamente a mesma coisa. Aí um tira 9 e outro tira 7. Por quê? Porque ele colocou mais pontos que continham no espelho de prova do que você. Então escreva, claro, dentro da limitação, era de 20 a 30 linhas, como você está vendo aqui, o máximo que você puder. Então, se fosse possível, dentro dessa limitação, você tinha que dizer que no processo civil brasileiro, nós temos um princípio reitor importante, né, que tem tanto assento constitucional como no próprio CPC, está lá no artigo 3º, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Segundo esse princípio, nem a lei pode afastar do Poder Judiciário a análise de lesão ou ameaça de lesão a direito, né? Então, se aplicaria bem aqui. E, segundo o artigo 17 do CPC, para litigar em face de outrem, o indivíduo tem que ter legitimidade e interesse. A legitimidade, via de regra, é a legitimidade ordinária, quando alguém, em nome próprio, defende direito ou interesse próprio. É o caso daqui da Bom Sucesso, da pessoa jurídica de direito privado. Ela, em nome próprio, está defendendo um direito próprio, ajuizando a ação anulatória da multa. O direito que está sendo discutido, se a multa é ilegal ou não, é dela. Então, a legitimidade. Haverá interesse? Ora, interesse aqui, pessoal, especificamente na pergunta, né? Nós temos o interesse subdividido, basicamente, em interesse necessidade e interesse adequação. O interesse necessidade existe? Claro. Ora, se eu entrei com um procedimento administrativo, né, um processo administrativo, alegando ilegalidade da multa para a administração, declarar a multa ilegal e evitar essa cobrança, e ela indeferiu o meu pedido, obviamente que há uma pretensão resistida. Eu tenho uma pretensão que é não pagar a multa e o ente estatal disse que eu não tenho direito a isso, eu tenho que pagar, a multa é legal. Então, só o Poder Judiciário agora para reverter. Então, interesse, adequação existe. E interesse, necessidade, melhor dizendo, existe. E o interesse, adequação? Claro que sim. Qual é a via adequada para eu ter no Judiciário uma decisão que me favoreça, declarando a nulidade da multa? Ação anulatória. É uma ação anulatória. Eu quero que o Poder Judiciário diga que a multa ela é nula, a multa fixada pelo ente estatal, porque ela é ilegal. Então, observe que em todos os âmbitos do princípio da inafastabilidade da jurisdição e das condições da ação, a pessoa jurídica tem interesse e tem legitimidade, tá? Então, atendidas aqui as condições da ação, o mérito poderia ser julgado. Aí a segunda pergunta, vem aqui comigo. A atitude da Fazenda Pública ao recusar a tentativa de conciliação judicial requerida pela parte autora caracteriza litigância de má-fé? Ora, pessoal, a toda evidência não caracteriza a litigância de má-fé. Litigância de má-fé seria a parte opor uma irrazoável, injustificada resistência ao andamento do processo, que aqui não é o caso, tá? E também não há aqui o ato atentatório à dignidade da justiça, porque o ato atentatório à dignidade da justiça é o réu, nesse caso, faltar à audiência de forma injustificada. O ente estatal justificou que ele ia deixar de participar, tendo em vista uma ausência de autorização legislativa. Observe que a audiência ela não ocorrerá em duas situações. Quando ambas as partes disserem expressamente que não querem conciliar nada com ninguém, nem mediar nada com ninguém, não estão abertas à autocomposição, né? Ou quando o próprio direito não admitir a autocomposição, que é o caso aqui. O ente estatal está impedido, por ausência de autorização legal, em autocompor aquela causa. Observe, aquela demanda não pode ser objeto de uma audiência de conciliação ou mediação, porque há ausência de autorizativo legal. Lembrando que o ente estatal, o administrador, só pode fazer aquilo que for expressamente autorizado por lei. Diante dessa ausência, ele não pode realmente atuar realizando uma autocomposição. Então, a conduta não é ilegal e não é ato atentatório à dignidade da justiça e muito menos é litigância de má-fé. Esses são os comentários, era isso que eu abordaria na nossa prova de discursiva, tá? Espero que vocês tenham caminhado nesse sentido. Se não, só tem um jeito, meu povo. É realmente estudar com maior profundidade, encarando com seriedade esse desafio que é integrar um tribunal de justiça, um TRF, um TRT, enfim,
um concurso para técnico analista oficial de justiça. Beleza? Convido a todos a fazer parte do nosso canal. Nós temos sempre debates sobre matérias jurídicas por aqui e peço a todos, compartilhe a informação, deixa teu like, se possível teu hypar, ajuda muito o nosso canal, nos ajuda a sempre te ajudar, beleza? No mais, meus queridos e minhas queridas, deixa o teu comentário, forte abraço, até a próxima aula.